Olá, sou Renato Massari e fui convidado a conversar com vocês sobre a religião católica. A religião católica ou Igreja Católica não pode ser estudada e falada sem a pessoa de Jesus Cristo. A religião católica foi fundada por Jesus e é nesse Jesus que se fundamenta a religião e a Igreja Católica. Quem foi Jesus, então? Nós vamos perguntar. Quem foi Jesus? Jesus foi a personalidade mais intrigante, mais instigante, mais fascinante, mais espetacular que este mundo já viu. Ele dividiu a história em antes dele e depois dele. Nós hoje vivemos no ano 2013 após Cristo, depois de Cristo, devido a todas as coisas espetaculares que ele fez, simples e complexas, humildes e avançadas. Jesus foi o ser mais espetacular que já passou por este mundo. E a Igreja Católica é detentora dos ensinamentos de Jesus. Ela zela para que tudo que Jesus ensinou seja preservado e seja realmente passado adiante da maneira como ele ensinou. Por isso nós dizemos que a Igreja Católica é a guardiã dos ensinamentos da doutrina de Jesus Cristo. Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele foi homem porque ele teve em tudo na vida como um ser humano normal, como nós. Ele nasceu de uma mulher, ele teve uma infância, ele foi adolescente, ele tinha um corpo, ele viveu como qualquer ser humano vive, ele comeu, ele bebeu, ele foi a festas, ele teve amigos, ele teve inimigos, ele sorriu, ele chorou, ele morreu. Jesus morreu. Então Jesus foi verdadeiramente um homem, 100% homem. Além disso, Jesus foi verdadeiramente Deus. E para ser verdadeiramente Deus, ele teria que provar que era Deus. Então nós temos 4 aspectos que mostram que Jesus, além de ser homem, também tinha a natureza divina. Primeiro, Jesus tinha poder sobre a natureza. Quantas vezes Jesus demonstrou isso? Parou a tempestade, acalmou o mar, transformou a água em vinho. Ele tinha poder sobre a natureza. Jesus tinha poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Jesus curou toda espécie de doenças. Curou cegos, curou surdos, mudos, paralíticos, leprosos. Jesus curou epiléticos. Jesus curou todos os tipos de doenças com o toque da mão, com uma simples palavra. Até a distância Jesus curava. Então Jesus tinha poder sobre as doenças. Jesus tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Jesus ressuscitou a menina, filha de Jairo. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro, que há 4 dias estava enfermo, já fedia, segundo suas irmãs, e ele ressuscitou. Lázaro, vem para fora. Jesus tinha poder sobre a vida e a morte e se ressuscitou. Jesus foi o ser mais espetacular que passou pela terra. Por quê? Porque depois de morto apareceu para os seus amigos, apareceu para a sua família, apareceu para cá e para lá, andando, falando, comendo, se alimentando com eles. Nenhum outro ser na história fez isto. Jesus ressuscitou, tinha poder sobre a vida e sobre a morte. E um 4º aspecto que mostra que Jesus era verdadeiramente Deus. Jesus tinha poder para perdoar pecado. Ora, pecado é o quê? É uma ofensa contra Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, falava para as pessoas: seus pecados são perdoados. Isto requer fé. Quem não tem fé, Jesus não é intrometido, ele não vai entrar na sua cabeça e vai enfiar isso à força. Você tem fé, acredita, ele realiza as coisas maravilhosas. Você não tem fé, não acredita, paciência. Muito bem. A Igreja Católica é esta igreja detentora dos ensinamentos de Jesus. Ela é católica, apostólica, romana. Por quê? O que significa o termo católica? O termo católica significa universal. Está em todo o mundo, está em toda parte. O último ensinamento de Jesus para os apóstolos, uma última ordem: ide por todo o mundo, levai as minhas palavras, os meus ensinamentos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos assim fizeram. Então a Igreja Católica é católica porque está no mundo todo, está em toda parte. E é levando esta mensagem que se caracteriza a Igreja Católica. Ela é apostólica porque foi fundada sobre Pedro,
o primeiro dos apóstolos: Simão, eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus diz claramente que é sobre Pedro que ele edifica a igreja dele. Jesus usa um artigo definido singular, a, e usa um artigo possessivo singular, minha. A minha igreja, e não as minhas igrejas, e não uma das minhas igrejas. Portanto, a única religião fundada sobre Pedro, e que até hoje tem Pedro, que é Bento XVI, numa sequência ininterrupta de papas, é a Igreja Católica. A minha igreja, Jesus fundou sobre Pedro e sobre os outros apóstolos. Por isso a Igreja Católica é apostólica. E nós somos convidados a sermos apóstolos também, continuar a levar a igreja a todas as pessoas, a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Ela é romana, católica, apostólica, romana. Por que romana? Porque sua sede está em Roma. O maior império que este mundo já viu, tanto em poder, em força, como em extensão territorial, foi o Império Romano. E a Igreja Católica, com uma mensagem de amor, de simplicidade, de vida, de doação um para com o outro, transformou esse império numa religião. Transformou esse império de morte, de guerras, de baixarias, de drogas, de prostituição, na sede da sua igreja. Pedro lá morreu e lá ficou sendo então a sede da Igreja Católica. Nenhum sangue foi derramado a favor dos cristãos. Os cristãos só sofreram o derramamento de sangue. E cada um que morria, eram milhares que se convertiam. Então a Igreja Católica, Apostólica e Romana, porque sua sede está em Roma. Muito bem, eu tenho orgulho desta igreja, porque ao longo dos anos ela foi criadora, inventora, pioneira na construção de hospitais, de creches, de orfanatos, de asilos, de escolas. A Igreja Católica criou o sistema universitário. Você que vai se formar na faculdade vai vestir roupa de padre, vai vestir a beca, que é uma roupa de padre, para lembrar que quem criou as universidades foram os padres da igreja. Entende isto? O sistema universitário foi criado pela Igreja Católica. A igreja teve influência profunda nas artes, na cultura. A igreja teve influência na medicina. A igreja teve influência na higienização dos ambientes, nos hospitais. Quantos ensinamentos e quantas coisas que se criaram e que se inventaram a partir do que a igreja foi fazendo e descobrindo através dos seus padres, das suas enfermeiras, dos seus médicos. A igreja teve influência profunda na educação. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, influências na filosofia, na antropologia, no entendimento do ser humano. Quantas contribuições e quantas coisas a igreja aceita das ciências todas. Existe uma academia científica no Vaticano. Todas as descobertas da ciência a igreja assimila e quer estar por dentro de todas as coisas. A igreja foi perseguida ao longo dos tempos, foi perseguida pelos romanos, foi perseguida pelos judeus, foi perseguida pelos islâmicos. A igreja foi perseguida hoje, pelos meios de comunicação. A igreja é perseguida por tantos setores da sociedade, pelos materialistas, pelos falsos cientistas, pelos racionalistas, aqueles que não querem aceitar a fé, né? Então a igreja sendo perseguida não se amedronta. Ela é firme na defesa da vida, ela é firme na defesa dos valores, ela é firme na defesa do que Jesus ensinou. A Igreja Católica é este exemplo de firmeza, de fortaleza, de coisas que não passam diante de um mundo onde todas as coisas são descartáveis, onde eu uso e jogo fora, onde eu aperto um botão e as coisas se acendem e se apagam. A igreja é este símbolo da firmeza, da pedra feita sobre Pedro, que não se amedronta, que prefere morrer do que matar. A igreja é este exemplo para nós, de que existem coisas sérias, firmes e fortes, e que não há necessidade de guerras para ser conseguidas. A Igreja Católica, ela é, ao mesmo tempo, santa e pecadora,
Santa porque seu fundador é santo, santa porque nos leva a ser santos, e pecadora porque é feita de homens, pecadora porque é feita por nós, pecadores. Então não se assustem quando alguns membros da igreja cometem atos ignorantes, atos espúrios, atos loucos. São seres humanos, mas o ensinamento de Jesus que ela carrega é santo. E se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, não cairemos. Não depende dele, depende de nós. A igreja tenta nos mostrar o maior ensinamento de Jesus. Qual é? Amar o próximo. O que Jesus quis vir mostrar para nós é: só somos felizes se amamos os outros. Muito bem, como vamos amar os outros? Como vamos nos doar para os outros? E aí ela nos dá a chave para isso, seguindo os sinais que ele deixou, principalmente os sacramentos. Os sacramentos são a presença de Deus em nossa vida, para que a gente possa amar o próximo. Então eu vou à missa, receber a Eucaristia, não porque Jesus mandou, mas porque essa Eucaristia é força, é sustento, é remédio, para que eu possa amar o meu irmão durante a semana. E assim os outros sacramentos, batismo, a unção, o matrimônio, força para o casal e para a família, a penitência, que é o perdão dos nossos pecados, o sacramento da ordem, pelo qual o sacerdote consegue administrar todos os outros sacramentos. Então a igreja tem esses 7 sinais que representam toda a graça de Deus. Muito bem. Podemos ficar falando aqui sobre a igreja muito tempo, mas não é esse o objetivo. É uma pincelada na Igreja Católica. Só vou terminar com uma história que foi contada há muito tempo e que faz parte da história. Dizem que um soldado de Napoleão Bonaparte, quando o Império Napoleônico estava em plena expansão e em pleno auge, um soldado de Napoleão chegou e falou a ele: Napoleão, funde sua religião para que nós possamos adorá-lo como rei, como nosso Deus. Napoleão olhou bem para o soldado e falou assim: meu filho, eu não vou fundar religião, porque para fundar religião precisa 2 coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. Portanto, esquece esse negócio de fundar religião. Isso é para quem pode. Então, se Napoleão Bonaparte, um cara que não quis nem que pusessem a coroa nele, ele, orgulhoso, quis se auto-coroar. Esse cara arrogante, esse general do exército francês, teve a capacidade e o equilíbrio de falar isso para um soldado dele que queria engrandecê-lo mais, não é? Isso serve de exemplo para nós. Talvez numa outra oportunidade, numa palestra, num debate, num simpósio, num workshop, talvez em algum outro canto a gente possa debater mais, tirar algumas dúvidas sobre a Igreja Católica, a religião católica. Obrigado e até mais.